Olá, amigos, a paz seja convosco. Hoje quero falar sobre o dialeto hebraico. O dialeto quer dizer diálogo, comunicação, língua própria. Nós sabemos que o Deus deu a lei aos judeus e foi escrito em hebraico. A língua que era escrita é o hebraico. Né? Porquê? Porque foi dada só a um povo judeu. É por isso que é normal que Deus tenha revelado e escrito as coisas, a escritura, a Tora, em hebraico. E a lei foi dada somente aos judeus, ao contrário do que muita gente anda por aí dizendo. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 11, que nós, os gentios, estamos separados da comunidade de Israel, estranhos às promessas, sem Deus no mundo, sem Cristo, não é? Completamente abandonados, porque Deus só escolheu o povo de Israel para ser o seu único e exclusivo povo. E deu esta lei. Né? Então, este pacto, que é um pacto hebraico, né, pertence somente aos judeus. Mas agora nós perguntamos, e serviu de alguma coisa? Serviu de alguma coisa eles conhecerem o dialeto hebraico? A Bíblia diz que não. Todos eles violaram a lei. Ninguém compreendeu quem foi Deus. Paulo vem dizer em Coríntios capítulo 2, eles não conheceram Cristo, senão nunca o matariam. Então vejam, este diálogo hebraico, este dialeto, não existiu. Eles não compreenderam que aquele era o Messias anunciado. Não acreditaram nele e por isso o mataram. Assim como perseguiram os profetas e assim como perseguiram os apóstolos. Porquê? Porque o dialeto hebraico não é o dialeto de Deus. Este é que é o problema. Então, o hebraico é um dialeto da morte. A Bíblia diz que a lei é o ministério da morte. Os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas, né, em pedra, como diz lá 2 Coríntios 3, é chamado o ministério da morte e da condenação. Porquê? Porque o homem não cumpriu a lei, nem pode. É contrário à lei. Deus não deu a lei para o homem cumprir, mas para mostrar que o homem não podia cumprir e por isso desde cedo a lei já mostrava qual era o caminho da salvação, que eram os cordeiros para a expiação dos pecados do mandamento da lei. Mas eles não entenderam nada. Quando Cristo chegou, não o conheceram, né? Não o receberam, antes o rejeitaram e o mataram. Porquê? Como diz lá Paulo no capítulo 10 de Romanos, que o povo judeu, né, ele não conhecendo a justiça de Deus, que é pela fé, eles impuseram a sua própria justiça, que é pela lei, e o pecado deles foi não crerem que Cristo era o fim da lei para todo aquele que nele crê. E ainda hoje continua a mesma coisa. Ou seja, e por causa disso, esse pacto foi abolido, o povo foi rejeitado. Hoje, Israel não é mais o povo de Deus, não é? A Bíblia diz que foi rejeitado. Jesus disse, eu vou-vos tirar o reino e dar a uma nação que dê fruto, que é a nação da fé. E assim aconteceu. A partir do ano 70, Deus espalhou aquela nação por todas as nações. Nunca mais houve templo, nunca mais houve ministração da lei, nunca mais houve sacerdócio. Acabou. E foi instituída uma nova aliança, não é? Com um novo dialeto. Agora, a escritura já não é um dialeto hebraico. Então, qual é o dialeto? É o dialeto da fé. É o dialeto do Espírito Santo. Não é? E reparem, será isto novo? Não, isto desde o princípio que foi anunciado. Não, o dialeto da fé. E por isso nós vemos, porque é que Abel agradou a Deus? Porque é que quando ele deu os primogênitos, né, aquele sacrifício agradou a Deus? E os de Caim não agradou. Porque diz o seguinte, Abel, pela fé, é a fé. A fé é a linguagem do Espírito. É a fé que agrada a Deus. É a fé que faz com que Deus, não é, nos ame e nos ouça.
Então, a fé, que é um dom do Espírito, levou o Abel a fazer aquele sacrifício. Por exemplo, vemos Rahab, a meretriz, agradou a Deus. Não é? Porquê? Diz a Bíblia, pela fé recebeu aqueles homens e falou da parte de Deus. E ela dizia, eu sei que vocês foram enviados por Deus, eu sei que Deus vos tem dado esta nação, esta cidade, eu sei que Deus é convosco e ninguém pode vos resistir. Como é que ela sabia? Se ela sabia, porque é que os outros não sabiam? Porque ela foi instruída pelo Espírito Santo, pelo dialeto da fé. Estão a entender? Vejam, por exemplo, o cego de Jericó. O que é que fez com que Jesus voltasse atrás e curasse aquele homem? A Bíblia diz que foi por causa de quê? Por causa da fé. Porquê? Porque ele dizia, Jesus, filho de Davi. Então como é que ele sabia que aquele era o filho de Davi? Porque a fé lhe mostrou que aquele era o enviado. Porque quando se diz filho de Davi, estamos a dizer, tu és o Messias. E por isso o mandavam calar, cala-te, pá. O que é que estás a dizer? Então, um cego que não leu o dialeto hebraico, ele falava a linguagem do Espírito, que é o dialeto da fé. Vemos isso até com as crianças. As crianças, se calhar, nem sabiam falar praticamente nada, né? E eles diziam, Jesus, Hosana, o filho de Davi. Estavam a chamá-lo de Messias. E então eles mandavam os meninos se calarem. Então veja, o dialeto da fé é que é o dialeto de Deus. E este dialeto não tem barreiras, não tem raças, não tem línguas. Porque apesar do povo de Israel ter o dialeto hebraico e a escritura de ser escrita em hebraica, eles nunca entenderam a escritura nem conheceram quem é Deus. E por isso, apesar deles pregarem a vinda do Messias todos os sábados, quando ele chegou, mataram-no. Então, amigos, a letra escrita em si é morta, seja no Velho, seja no Novo Testamento. Em si está completamente morta. Completamente. E o próprio Paulo dizia que os atributos que ele tinha judaicos, diz que ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, era fariseu, era um homem que, segundo a lei, praticava tudo ali como deve de ser. Mas ele diz que quando teve conhecimento de Cristo, então a própria lei e a justiça da lei foi considerada como esterco para ganhar Jesus Cristo. Ele perdeu todos esses atributos que aparentemente pareciam que tinham algum valor, não é? Para ganhar Cristo. Assim somos nós. Se nós não morrermos para a letra, para essas vaidades, e o nome de Jesus não tinha a letra J, e o nome de Jesus não é um nome da salvação, e temos que entender o hebraico, e não temos que entender nada. Isto não, a Escritura em si não serve para nada. Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, e é Ele que vos vai ensinar e guiar em toda a verdade. Porque a linguagem de Deus é a linguagem do Espírito. E por isso, na nova aliança, a palavra de Deus foi escrita, foi no coração. Não nas duas tábuas dos 10 mandamentos, nem na Tora. Foi escrita em tinta. Não. Que é isso que diz em 2 Coríntios capítulo 3. Diz que a palavra de Deus agora está na boca do enviado. E é o enviado que pelo Espírito escreve no coração daqueles que creem, e por isso a igreja é que é as cartas de Cristo. 2 Coríntios 3, vão lá ler. Né? Enquanto a outra que foi escrita com tinta e em pedra, diz ele que é ministério da morte e ministério da condenação. Estão a entender, amigos? Vão lá ver. E por isso, nós vemos coisas extraordinárias. Vemos um Pedro, vemos um Tiago e um João que eram analfabetos e falavam das palavras de Deus. Porquê? Por causa do dialeto do Espírito, que é o dialeto da fé. A fé é que lhes dava, é que os instruía, é que lhes dava entendimento para falar das palavras de Deus. Vejam o que aconteceu no Pentecostes. O que é que aconteceu? No Pentecostes, diz a Bíblia que foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo usou os apóstolos, não é?
para falar a língua daquelas gentes todas que estavam ali, de todas as nações. Né? E eles ouviam cada um na sua língua as grandezas de Deus conforme o Espírito Santo lhes concedia. Para mostrar o quê? Para mostrar que o dialeto de Deus não é o hebraico. O dialeto de Deus é o dialeto do Espírito, que não está sujeito a raças, a línguas. Não, amigos. Então não se preocupar com a letra morta. Isso não tem valor nenhum. A gente servimos a Deus é com entendimento. É por isso que foi escrito no coração. E ainda mais, se a gente quer ver as coisas segundo a aparência, vamos ver o seguinte: os Evangelhos e todo o Novo Testamento, nem sequer Deus, se isso fosse tão valioso, Deus não escreveu nenhum, mas nenhum, em dialeto hebraico. Pelo contrário, foi tudo escrito em grego, que representava os gentios. Não é? Então, se isso fosse tão importante, porque é que isto não é, porque é que o Novo Testamento não era escrito em hebraico? Não. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas, no entanto, lá está, até os Evangelhos e o Novo Testamento, em si mesmo, a letra em si mesmo, não tem valor nenhum. Por isso a fé não vem por ler a Bíblia. A salvação não vem por ler a Bíblia. Então como é que vem, pastor? Por ouvir a pregação do enviado. Jesus não disse, ide e façam Bíblias. Não, ele disse, ide e pregai. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, meus amigos, escutem com atenção. O dialeto de Deus é espiritual. O dialeto de Deus é de coisas que o olho não viu. Logo, não é a letra que a gente lê com os nossos olhos. São coisas que a gente não ouviu. Logo, não se trata de a gente citar a Escritura. Né? E são coisas que o coração não imaginou. É por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Segundo 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, como é que ele vai entender? É quando ele ouvir a pregação do enviado, e o Evangelho gera numa nova criatura, e essa nova criatura tem um novo dialeto. Então, a partir daí, os seus olhos se abrem e começa a entender o que está escondido na letra da Bíblia, o que está escondido em tudo aquilo, nestas histórias todas. Mas se lhe tirarem a Bíblia, não lhe tirou nada. E tendo a Bíblia, não lhe acrescentou nada. Porquê? Porque a palavra de Deus está escrita no coração. Não é cá fora, é cá dentro. No entanto, a Escritura serve para quê? É mais para o incrédulo, para nós mostrarmos que aquilo que a gente ensina está escrito na Bíblia Sagrada. É um testemunho público. No entanto, que pode ser adulterada. A Bíblia pode ser adulterada, mas a palavra de Deus não pode ser adulterada. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é o próprio Cristo dentro de nós. E os homens não têm acesso ao nosso coração. Estão a entender? Então, a palavra de Deus é incorruptível por causa disso. E o Espírito Santo, que é aquele que testifica quem nós somos, é aquele que testifica de Cristo e da obra de Cristo, este nos ensinará todas as coisas. Estão a entender? Vejam, a respeito, por exemplo, do nome de Jesus. O nome em si não tem valor nenhum, como eu já falei noutra ensino. Não. Jesus não tem valor algum, o nome em si. É como o nosso nome. Imagina, eu sou José. Não tem valor nenhum. Há milhares ou milhões de José. O nome em si não tem valor. Até o que é que dá valor àquele nome? É o apelido. Eu sou José, filho deste e daquele, é o apelido e o registro, né? Eu sou assim, tenho este ofício, por ser disto, tenho o meu propósito é este e por aí fora. Jesus é a mesma coisa. O que é que dá força e valor ao nome de Jesus de tal maneira que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus? É o apelido. Qual é o apelido de Jesus? É Cristo. Então, o nome de Jesus já se torna diferente dos outros nomes, porquê? Por causa do apelido, que ele é o escolhido, ele é o Messias. Ele é o Cristo que é o enviado, é o ungido. E quanto mais a gente conhece do apelido, o apelido é, ele é o Messias, ele é o Emmanuel. Estão a ver? Porque é que este nome salva? Porque ele é Deus, conosco. Estão a entender? Porque é que ele salva? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Estão a ver o que é o apelido? É isto que dá força ao nome. O nome em si não tem valor nenhum, mas tudo isto está por detrás. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é o primogênito de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. É isto que torna o nome de Jesus diferente de todos os outros nomes. Ainda hoje há muita gente que tem o nome de Jesus. Ora, se o nome em si salvasse, então havia muitos salvadores. Não. Só o nome de Jesus salva. Mas qual o nome de Jesus? É este que tem estas características, que é o Filho de Deus Altíssimo, que é o primogênito, que é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Não é? É este. E como mais a gente conhece, mais este nome tem peso. É isto que dá consistência a este nome. Não é? É como o cartão de cidadão. Não é? O cartão de cidadão tem lá o nome, tem lá o apelido, tem lá de quem eu sou filho e de tudo aquilo que eu sou. Não é? É isto que faz com que o meu nome seja diferente de todos os outros nomes que se escrevem da mesma maneira. Então, a letra em si é morta. O som, a gente dizer Jesus, não tem valor algum. E muita gente vai dizer Jesus, Jesus, e Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço de lado nenhum. Mas é o entendimento do nome. Agora, quando vem esta gentinha sem entendimento dizer que o nome de Jesus não existe, que não existe a letra J, que isso é um nome imundo, não sei o quê, não sei o que mais, é completamente ignorante. Porque tu, amigo, irmão, tu quando invocas o nome de Jesus, estás pensando em quê? Numa coisa imunda? Num Deus diferente? Não, quando tu invocas o nome de Jesus, estás pensando no Filho de Deus, no teu Salvador, naquele que veio te redimir os teus pecados, aquele que é o mediador entre ti e Deus, aquele que morreu para te salvar, aquele que vai te vir buscar, ele que é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, não é? Ele que é a água viva, ele que é a videira verdadeira. Quanto mais eu conheço dos atributos, né, deste nome, mais este nome é grandioso, então vão compreender porque é que todo o joelho se dobra debaixo deste nome Jesus e não se dobra e não se vai dobrar sob o nome do mesmo nome de outras pessoas. Porquê? Por causa dos seus atributos. Então a letra ou as palavras é morta. E imagina que fosse pelo som, então os mudos estavam mal, nunca poderiam ser salvos porque não podiam falar. Irmãos, não tem nada a ver. Isso são pessoas que são usadas, são influenciadas pelo inferno para dizer que os tradutores de antigamente eram burros, que a fé era fingida, ou seja, parece que eles descobriram a pólvora, ou seja, que até agora ninguém foi salvo, porque não souberam invocar o nome do Senhor corretamente. O invocar o nome do Senhor corretamente não é invocar Yoshua, ou Yao, ou Yoshua. Não! Nem Jesus. É invocar com entendimento o que é que significa este nome, que é um nome sobre todo o nome. Estão a entender? E a gente depois vamos ver o quê? Que na verdade estas pessoas que defendem a letra, né, e que andam criticando a Bíblia, dizendo que a Bíblia foi adulterada, são os que têm a fé fingida. Porque eles dizem crer em Jesus, mas depois não aceitam, né, que Jesus tenha abolido o Velho Testamento. Dizem crer em Jesus, mas não acreditam que o fim da lei é Cristo. Dizem crer em Jesus e depois não aceitam que Jesus violava a lei. Dizem crer em Jesus, mas depois não aceitam que seja Ele a escolher quem se salva e quem não se salva. Dizem crer em Jesus, não é? Mas depois não aceitam que Ele seja o Senhor de tudo, o soberano Deus. E é sempre o mesmo problema, não é? Sempre a mesma coisa. É tudo mentira. Mostra que eles não acreditam em Deus. São estes que vão ter uma grande surpresa e que vão dizer: Jesus, ensinámos em teu nome, comemos dentro da tua presença, fizemos sinais, milagres, profetizamos. E Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço de lado nenhum. Porque é o entendimento. A nova aliança está afirmada no entendimento. A gente serve a Deus em espírito. Não é com palavreado. Não há nada disso. Por isso é que a Bíblia diz que a nova aliança consiste em quê? Eu lhes darei um coração novo e escreverei lá, no seu coração, as minhas leis, os meus estatutos,
para que todos me conheçam, do maior ao menor. Então, a nova aliança é conhecimento. A velha aliança é obras, é a justiça do homem. Estão a entender? Então, dizem crer e depois não aceitam que Deus seja o autor de tudo, não aceitam que Cristo seja o autor do mal, do bem e do mal, não aceitam nada, não é? Porquê? Porque a sua fé é fingida. Então, meus amigos, na verdade só existem dois dialetos. O dialeto hebraico, que é comum a todos os homens, que defende a lei das obras, conforme diz Paulo, lá no capítulo 2 de Romanos, que os gentios que não têm a lei, na sua consciência têm escrita a obra da lei, igual. Por isso, antes da lei, a gente já sabia o que era pecado e o que é que não era pecado. Por causa da consciência do bem e do mal, que é a consciência que opera segundo as obras, que condena quando nós fazemos o mal e que nos defende quando fazemos o bem. A lei é apenas uma lei pública, civil pública, daquilo que já existia. Então, quem defende a letra hebraica está defendendo a lei das obras, mas quem defende o dialeto do Espírito defende a lei da fé. Esta é a diferença. Então, meus amigos, eu espero que tenham compreendido que o dialeto de Deus é o dialeto do Espírito, é segundo a fé. E aqui não há barreiras. Não existem barreiras, como a gente vê lá no Pentecostes. Estão a entender? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele pode tudo, ele pode falar em tudo, ele sabe tudo, porque Deus é que o ensina. Deus é que o guia. Não é a letra. Os homens de Deus não são formados por estudar a Bíblia. Temos o exemplo do Pedro, do João e do Tiago. Eles eram analfabetos. Eles não conheciam nada. As cartas de Pedro eram escritas pelo Silvano. Ele não sabia ler. Ele não sabia o dialeto, digamos assim, hebraico, ler o dialeto hebraico. No entanto, ele sabia e conhecia o dialeto de Deus, que é o dialeto da fé, que lhes deu a sabedoria necessária para mostrar quem é Cristo Jesus. A Bíblia não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia só tem trazido divisão, apostasia, cada vez há mais ditos cristãos, cada um diz a sua baboseira. Mas a palavra de Deus, que está no coração do enviado, que é falada pela sua boca, é essa palavra que tem poder para te gerar de novo, para perdoar os teus pecados, para fazer de ti uma nova criatura e para te dar entendimento das coisas de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, a fé vem por ouvir a palavra dos ministros. A pregação de Jesus Cristo. Estão a entender? Então, hebraico não tem valor nenhum. São línguas humanas, não têm valor nenhum, absolutamente nenhum. De nada serve eu saber ler a escritura toda em hebraica se eu não tiver o entendimento do Espírito. Não me serve para nada. Vou fazer a mesma coisa que os fariseus fizeram. Por isso, Israel foi rejeitado, não é mais povo de Deus. Quem é o verdadeiro Israel? É aquele que crê. Quem é o verdadeiro judeu? É aquele que vem da tribo de Judá. É aquele que crê em Jesus Cristo. Porque a descendência de Abraão não é uma descendência de carne e sangue. É a descendência da fé, sendo ele o pai da fé. Ok? Deus vos abençoe e até uma nova oportunidade. Deus a todos. Paz.